Olá, querido amigo, caro ouvinte da Palavra de Deus, irmãos caríssimos, irmãs, glória a Deus, aleluia. Meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves, professor Fabrício, irmão Fabrício, sou membro da Igreja Batista Rio de Vida, aqui em Campos, região norte do Rio de Janeiro, cujo presidente é o nosso pastor, presidente Charles. Vai aí um abraço ao nosso pastor Charles, a família pastoral, esposa, filho, diáconos, diaconisas, liderança da Igreja Batista de Vida, na qual eu faço parte e sou um dos líderes. E como tem sido feito nesse canal, eu tenho pregado a palavra de Deus, tenho divulgado nas redes sociais meus artigos, meus textos, comentários bíblicos, aulas de filosofia, de teologia, de antropologia bíblica, de história da igreja, que é uma das matérias que eu domino, disciplinas. Eu queria falar um pouquinho para quem está começando a filosofia, tomando meu café com adoçante, dá licença. Meu café aqui, personalizado, meu nome. Eu acho que a letra está invertida, Tem alguns livros de filosofia e de teologia para indicar, mas por hora eu queria destacar uma introdução à filosofia medieval. A filosofia medieval, ela vai no final da patrística, tá? No caso, vai do 1º século até o 7º século, começando com Agostinho, os pais, chamados pais ou padre da igreja. Aí você vê aí Agostinho de Hipona, Irineu, Crisóstomo, Eusébio de Cesareia, que é considerado o pai da história eclesiástica ou história da igreja, e por aí vai. Clemente de Roma, Gregório Niceno, Gregório Romano, Gregório Nazianzeno. Aí no final da chamada Agostinho de Hipona, vai até o final da patrística tardia, chamada patrística tardia, os pais da igreja, filosofia e teologia patrística, A gente estuda isso na faculdade de teologia, no seminário, na faculdade de filosofia, com Isidoro de Sevilha e João Damasceno. Aí é 6º, 7º século, até início do 8º século, você vem ainda ver reminiscências, o remanescente da patrística. Aí entra na escolástica, a área de teologia e filosofia medieval, ou chamada escolástica, escolásticos ou escolasticismo. Escolástica porque vem da palavra grega, latina, escole, quer dizer escola, onde ali os sacerdotes, os advogados, os médicos aprendiam ali nos bancos escolares, das igrejas, no caso da Igreja Católica Apostólica Romana, enfim. Eu queria destacar o Santo Agostinho, que ele era da linha teológica e filosófica neoplatônica, o neoplatonismo, que ele acreditava no mundo sensível e o mundo inteligível, o reino dos céus e o reino dos homens. E acreditava Santo Agostinho, Aurélio, Santo Aurélio Agostinus, ou Santo Agostinho, como é muito universalmente conhecido. É um teólogo do 4º século, filósofo, porque nós estudamos teologia e filosofia, e acreditava que a salvação do homem, nos seus escritos, nos seus livros, ela é obtida através
era através da contemplação, da aceitação de Deus e da meditação. Era uma coisa chamada que lá na Idade Média, depois da Reforma Protestante, é chamada de Lectio Divinae ou Lessio Divinae, ou seja, leitura divina, que consistia em leitura da palavra, leitura de textos patrísticos e escolásticos, filosofia, textos filosóficos, né? E meditação, jejum e oração. Por isso a palavra leitura divina, ou Lessio Divinae. E a aceitação da fé. Santo Agostinho acreditava que era preciso crer para compreender. Daí a máxima, sua frase em latim, intellic ut credo, ou seja, intellic ou intellige ut credo, eu creio para poder entender. Não era Deus que comunicava-se a sua revelação quanto à palavra de Deus e a fé. A fé e razão foram que os escolásticos, Agostinho e companhia, e depois São Tomás de Aquino, que é um teólogo medieval do século XIII, por exemplo, São Tomás de Aquino, que escreveu a Suma Teológica, e Agostinho escreveu um dos seus livros mais famosos, que foram as Confissões de Santo Agostinho, um texto patrístico, e a Suma Teológica, um texto medieval, e de Pedro Lombardo, né? Petrus Lombardos, que foi um dos maiores teólogos, né? E divulgadores da doutrina católica e teologia medieval, chamado Pedro Lombardo, com as suas sentenças, né? Então, eles acreditavam que era preciso, o celular acabou de cair aqui, era preciso crer para entender, ou era preciso sair da dimensão do conhecer intelectivo, cognitivo, razão, para entrar na dimensão do crer, sair da dimensão do conhecer para a dimensão do crer, do ter fé, do confiar, para experimentar do sobrenatural de Deus. Quem disse isso foi Leonardo Boff, né? Leonardo Darcy Genésio Leonardo Boff, Frei Leonardo Boff. Então, para eles, fé e razão era uma junção entre a fé racional, a racionalidade da fé, a razão, daí a palavra ratio, ou ratio, e fide, que é uma palavra latina para explicar e expressar a palavra fé, que vem de fidelidade, né? Fidei. Então Deus se comunicava através da fé e através da razão, e assim perdurou toda a patrística, os primeiros 7 séculos do cristianismo, terminando com Isidoro de Sevilha e João Damasceno, João de Damasco, e entrando no Tomás de Aquino, Anselmo de Aosta, né? O Anselmo de Cantuária e Pedro Lombardo, e assim Duns Scotus, São Boaventura, então, enfim, todos os medievais, que terminou até o século XIV, com João Rus Savonarola, que era considerado a estrela d'alva da Reforma, Jerônimo ou Girolamo Savonarola. Daí eu gosto muito de história da igreja, história da filosofia e história do cristianismo para entender. Aí eu tenho aí indicações de livros
da Paulus, né? Dario Antiseri, né? Que é História da Filosofia da Paulus, Miguel Reale, Giora Gil Penzo, Antônio Rosmini, Batista Mondin, que foram grandes filósofos e teólogos da história da igreja, história da filosofia, que uma complementa a outra. O adágio, a máxima na teologia e na filosofia era filosofiai anquila theologiae. Vou repetir. Filosofiai anquila theologiae, ou seja, a filosofia é serva, escrava da teologia. Porque eu li no livro de um historiador cristão que Santo Agostinho, chamado Nicolas Abagnano, que ele escreveu 13 volumes ou 14 volumes de história da filosofia, Nicolas Abagnano, e escreveu Dicionário da Filosofia. Ele fala que Santo Agostinho, ele escreveu e ele fez teologia com filosofia. Fez teologia para entender a filosofia e fez filosofia para entender a teologia. E lia tudo. Tanto Santo Agostinho como Eusébio de Cesareia. Nicolas Abagnano falou que Santo Agostinho era da doutrina herética chamada maniqueus ou maniqueísmo. Estudou direito, jurisprudência, tendo sido professor de retórica, de pregação, e depois foi ser um grande teólogo e grande filósofo conhecido na história ocidental, tanto protestante como católica, cristã, como o Santo Agostinho e Eusébio de Cesareia. Eles liam tudo, de satanismo, de ocultismo, de livros de religiões anticristãs, matrizes africanas, enfim, ocultismo, paganismo, a literatura cristã que havia na época do século, no caso de Tomás de Aquino, século XIII, e no caso de Santo Agostinho, século IV, não é? De neoplatonismo, neopaganismo, médio-platonismo, enfim, epicurismo, né? Dos epicureus, estoicismo. Filosofia era uma doutrina, uma cosmovisão filosófica e teológica que acreditava no hedonismo, né? Enfim, então eles leram praticamente tudo. É do meu time. Eu, Fabrício Barreto Gonçalves, que fala com vocês, professor Fabrício. Na época do seminário, isso aí é anos 90, eu me formei em 92, 93, seminário presbiteriano, seminário batista, né? Então são anos e anos de estudo, e ainda estudo aqui. São agendas e livros de capa dura como esses aqui, que eu tenho meus escritos, todos eles digitalizados, alguns em PDF e alguns escritos à mão, a caneta e a lápis. Anos e anos de estudo na área de religião, na área de filosofia e na área de teologia, não é verdade? E ciência da religião. Então então eu queria falar, quem está começando o estudo da filosofia e seminário, faculdade de teologia, existem as faculdades seculares ou não confessionais. O que é uma faculdade confessional? Por exemplo, faculdade da Igreja Batista, né, lá de São Paulo, faculdade Mackenzie presbiteriana, faculdade metodista Bennett, né, no Rio de Janeiro, no Meia, se eu não me engano. Enfim,
as faculdades congregacionais, é uma chamada escola confessional, né? O Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, do Sul do Brasil, a FABERJ, Faculdade Batista do Rio de Janeiro. Então, são chamadas escolas teológicas confessionais, que é da linha, e tem as adventistas também, é isso? Tem um museu também da Adventista, muito famoso, cujo curador e um dos idealizadores é o professor teólogo e arqueólogo Rodrigo Silva, que eu admiro muito. Não concordo muito com a teologia adventista, respeito, mas ele, como historiador, como arqueólogo e teólogo, ele é brilhante, né? Rodrigo Silva é um dos curadores do museu, é a escola adventista. Então, é um exemplo de escola confessional, que segue a linha e a doutrina daquela igreja, daquela denominação. E existem as escolas seculares, ou faculdades seculares teológicas, né? Como a Unigran Rio, como a UERJ, a UF e outras faculdades mais aí, né? Universo, Estácio, Fatesa e Fabapar. Ô mãe, já tomou um remédio? É minha mãe tá aqui perto tomando café e tossindo. Ô mãe, eu tô gravando um vídeo. Mãe, eu tô gravando um vídeo. Já tomou remédio? Não. Então, como eu falei, eu tô iniciando algumas aulas, videoaulas e introduções, porque não dá para falar que já tem quase 17 minutos de gravação. É uma introdução, um resumo da filosofia medieval e patrística, né? A Era de Ouro dos Pais da Igreja. Então tem vários livros também, tem outros vídeos aí indicando os livros de teologia, de história da igreja, história da filosofia. Tem um falando sobre teologia medieval, teologia da Assembleia de Deus, início do movimento pentecostal, da Rua Azusa, o pentecostalismo, história da Igreja Batista, história da Igreja Presbiteriana, que eu escrevi, né? Em alguns artigos meus teológicos, que eu mesmo, Fabrício Barreto Gonçalves, escrevi, publiquei, tá aí nas redes sociais, no Gmail, no WhatsApp, no Google, no Facebook, no Instagram, no YouTube. E quem quiser eu posso passar aí, né, os PDFs desses artigos meus, tanto comentários bíblicos, já comentei as cartas de Paulo, os evangelhos, o Apocalipse, a teologia do Apocalipse, as correntes e doutrinas e linhas teológicas milenaristas que falam da escatologia no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia. Tenho publicado e registrado, então para quem quiser ler meus artigos, está todo em PDF. Bom, enfim, já me recomendaram também escrever livro, né? Pode virar livro. Quem sabe uma editora aí se interessa dos meus artigos. Tem uma pesquisa séria, farta bibliografias, fichamento bibliográfico, historiográfico, ok? De tudo que eu estou falando. Tem no mínimo aí de 25 a 30 ou 40 livros consultados, tanto na área de filosofia, teologia, comentário bíblico, carta de Paulo, história dos batistas, história dos anabatistas, movimento pentecostal, movimento da Rua Azusa, que começou aí com um escravo, ex-escravo, que era garçom, depois passou a ser vendedor e outras profissões, chamado Seymour, né? E começou aí a Rua Azusa e tem uma vasta experiência, né? William Seymour, Aimee, né? Que foi a primeira irmã batizada no Espírito Santo, e também William Durham, né, tudo ali ligado ao movimento pentecostal da Rua Azusa, né? Luigi Francesco, em Chicago, né, nos Estados Unidos. Enfim,
tem farta biografia, história do movimento pentecostal, igreja presbiteriana, igreja congregacional, igreja batista, igreja católica também. Eu escrevi sobre a história da igreja católica, sobre o protestantismo, a evangelização na América Latina, enfim, um farto texto e material para quem gosta de ler. Curta o meu canal, dê o seu like, o seu joinha. Fabrício Barreto Gonçalves. O meu telefone no WhatsApp é código de área 22, daqui de Campos, Rio de Janeiro, 22 999 72 58 67. 22 999 72 58 67. Meu e-mail é Fabrício. Letra minúscula, Fabrício.barreto170 @gmail.com. Fabrício.barreto170 @gmail.com, né? Se inscrevam no meu canal e me ajudem a pregar e divulgar a boa teologia com qualidade, né? E tem muitos estudos, inclusive até comentários de revista de EBD, para a escola bíblica, escrito por mim e outras pessoas, outros pastores, outros teólogos, e artigos meus também. Quem quiser ler e adquirir, eu posso mandar no privado. É isso? Que Deus abençoe. Curta o nosso canal, se inscreva no meu YouTube, Fabrício Barreto Gonçalves, e tenham todos um bom dia na paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia.